Gravando, deixa eu pegar lá. Bom, na aula passada, a gente deu sequência à análise sintática, eu estou deixando aí no último slide. Tá? Falar nisso, turma, antes que eu me esqueça, desculpa, eu já liberei no AVA a segunda parte dos slides de termos do verbo. Tá? Eu chamei lá de termos do verbo 1, termos do verbo 2. Tá bom? Anotações 1, anotação 2. Tá? E ficou outra vez com 3 páginas tal, para quem está seguindo com esse modelo, já está lá, tá bom? Que a gente deve avançar hoje. Bom, pois bem, a gente está estudando termos do verbo, e só para retomar e contextualizar, termos do verbo é o segundo, dentro dessa divisão que eu estou fazendo, tá? É o segundo item de análise sintática do período simples. O aluno não pode esquecer que termos do verbo faz parte do estudo sujeito, predicado e termos do nome, tá? Bom, a gente aprendeu que, relacionado a termos do verbo, é importante que o aluno, nesse momento, ele vá vendo, se possível, sem olhar para as anotações, tá? E veja do que eu vou falando, o que ele reteve e o que ele não reteve da aula de sexta para hoje, tá? Aquilo que o aluno não tiver retido significa que, de alguma forma, teve gap na aula, tá? Bom, pois bem. Então, a gente aprendeu que termos relacionados ao verbo, eles sempre vão estar dentro do predicado, tá? Eles sempre pertencem ao predicado, dizendo de outra forma, tá bom? E que se um X qualquer tiver relacionado a um V, tá? X, turma, é sinônimo de termo, tá bom? Eu vou usar de vez em quando a palavra termo, de vez em quando X, tá? Para tentar trabalhar com a ideia de que o vestibular vai te dar uma passagem de um texto que não me interessa qual é, tá bom? Então, se um X estiver relacionado ao verbo, você considera, a grosso modo falando, 3 possibilidades. 3. Ou qualquer um dos objetos, ou agenda passiva ou adjunto adverbial. Não há dúvida de que um desafio que se impõe aos alunos em análise sintática é a quantidade de nome que aparece. Tá? É uma quantidade, como eu costumo falar, muito menor do que qualquer aula de biologia, muito menor, mas os alunos têm um certo bloqueio com o nome de análise sintática. Pois bem, então, ou vai ser qualquer um dos objetos, ou agente da passiva ou adjunto adverbial. Quando eu falo qualquer um dos objetos, tem que vir à cabeça do aluno que pode ser 3. OD, OI e ODP. ODP é objeto direto preposicionado. Tudo bem? Tanto o OD quanto o OI, eles podem aparecer de maneira pleonástica na frase. A gente vai estudar. Não são novas funções sintáticas. É um pleonasmo. Agora, veja, se eu tenho um pleonasmo e eu vou ensinar a turma um pleonasmo, o que já tem que ficar desse minuto em diante claro? Nem todo pleonasmo está errado. Por isso que se habituou chamar, hoje em dia, de pleonasmo errado, pleonasmo vicioso. Então, gente, já aí uma questão de nomenclatura, tá? Essa frase tem pleonasmo. Se você falar simplesmente que a frase tem pleonasmo, não significa que necessariamente ela está errada. Porque se for erro, o pleonasmo chama vicioso. Quando o pleonasmo não é erro, não tem uma nomenclatura consensual, a maior parte dos livros tem chamado de pleonasmo literário. Então, a repetição de um objeto direto, que vai configurar no objeto direto pleonástico, todos acompanham? Vai se configurar numa figura de linguagem e não num vício de linguagem. Pois bem, o que a gente aprendeu mais? Que objeto é um termo relacionado exclusivamente a VT. Turma, eu vou falar nas siglas, para não ter perigo de você me entender mal, tá? Então, vê se é claro. E falei que não é coisa rara aluno ficar confundindo sigla. Jamais vai existir objeto relacionado a VI ou AVL. Jamais. Relacionado a VI ou AVL, e isso daqui a pouco vai mudar, tá? Eu vou deixar um gancho e daqui a pouco muda. Relacionado a VI ou AVL
só existe possibilidade de agente da passiva ou adjunta adverbial. Lembrando, tudo isso já visto, hein? Lembrando que agente da passiva, a frase precisa estar estruturada na voz passiva. Tudo bem? Aí, o VT se divide em 3 tipos. VTD, VTI, VTDI. Para não ficar falando VTD, VTI, eu vou falar TD, TI e TDI. E vou pedir atenção. Cuidado para não confundir TI com VI. Olha para a sigla, vê se é claro. TI, transitivo indireto. VI, verbo intransitivo. Então, relacionado a um VI, jamais existirá um OI. E a partir de agora, então, começa a matéria nova, ok? Se tiver um TD na frase, é garantido que tem um OD. Se tiver um TD, é garantido que tem um OD. Traduz a sigla, tá? Eu vou falar devagar até você incorporar a nomenclatura. Se tiver um TD, é garantido que tem um OD. Se tiver um TI, é garantido que tem OI. Se tiver um TDI, é garantido que tem OD e tem OI. Ok até aí? Prof, repete, me perdi, desculpa. Se tiver TD, aqui, Ana, ó, peraí, cadê o mouse? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o mouse? Sim. Se tiver TD, é garantido que tem OD. Espera um pouquinho, tem uma coisa que talvez possa ser a causa da dúvida. A gente aprendeu que verbo transitivo tem sentido incompleto. Aí eu fiz toda aquela explicação do que significa a palavra transitivo. Derivação sufixal, piriri, pororó. Aí, por metáfora, o que eu falei? O verbo transitivo é como se ele tivesse... Tudo metáfora, né? É como se ele estivesse andando na frase. Por que ele anda na frase? Ou melhor, não por quê. Para que ele anda? Ele anda com a finalidade de achar uma palavra que complete o sentido dele. E palavra que completa sentido de verbo transitivo, não importa de qual tipo, é objeto. Eu até falei para vocês, vocês ficam muito preocupados. E, gente, só cuidado, tá? Quando eu falo assim, vocês ficam muito preocupados, tal, não esquece nunca. É em função do tipo de aula que te deram. E não é uma coisa relevante. Vocês ficam preocupados em dizer se o troço é objeto direto ou objeto indireto, mas não param nem para pensar por que é objeto. Eu já falei, saber o nome é mais importante do que o sobrenome. Raro é o aluno aqui que eu chamo pelo sobrenome. O nome é muito mais importante. Tá certo? Então, o que a gente aprendeu? Que objeto, não importa de que tipo, objeto, não importa de que tipo, é todo X que completa um sentido de um VT. Processa essa informação, vê se é claro, porque eu estou definindo o que é objeto. É todo X, X é sinônimo de termo, que completa o sentido de um VT. Aí o aluno pode pensar assim, caramba, mas por que tem que completar o sentido? Porque as pessoas, quando falam, têm que ter sentido. Não dá para falar uma coisa que não tenha sentido. Então, a estrutura frasal tem que ter sentido. Vejam, faça uma analogia. Faça uma analogia. Nós estamos estudando os constituintes de uma frase. Nós estamos estudando os constituintes de uma frase. Se nessa frase houver a necessidade de ter um objeto, e esse objeto não aparecer, fazendo uma analogia, é a mesma coisa do que você pensar numa célula, e aí tem os constituintes de uma célula, e se um daqueles constituintes não aparecer, a célula vai estar defeituosa. Ela vai apresentar uma anomalia. Vocês conseguem fazer a comparação? Gente, outra vez eu estou fazendo uma comparação com biologia, tá? Porque eu imagino que seja matéria a fim da maioria de vocês. Então, veja, se eu tenho que ter todos os constituintes de uma célula para ser rotulada de uma célula completa, usar essa palavra, mesma coisa a frase. Então, a necessidade de aparecer um objeto numa frase, para um VT, é para que a frase seja completa. Não seja uma frase anômala. Até aí está tranquilo? Bom, dito isso, o que tem que ter ficado claro para o aluno?
não se analisa termo relacionado a verbo sem antes se analisar predicação verbal. Turma, esse nome aqui é técnico, ó. Olhem para cá, ó. Se o cara te der uma frase X, tá vendo que até agora não teve frase. Você está usando análise sintática comigo até agora, faz um tempo já sem frase. Isso é importante eu falar, ó. Eu estou te ensinando a pensar análise sintática. Você não está lendo frase nenhuma. Então, veja, se o cara me dá uma frase qualquer e falar assim numa prova escrita, descreva a predicação verbal. Eu vou falar uma coisa, vocês só vão entender mais para frente, tá? O cara fala assim, ó, dada a dupla predicação verbal da frase X, esta frase é ambígua. Aí ele pede, aponte os sentidos que a frase tem e classifica a predicação verbal em cada um dos sentidos. Todos acompanharam, gente? Quando o cara falar classifique, indique, aponte, sei lá, a predicação, que verbo ou comando que ele vai usar, não sei. A predicação verbal, você vai falar um desses nomes aqui, ó. TD, TI, TDI, VI ou VL. Isso se chama predicação verbal. Deve ter aluno que aprendeu um negócio assim na escola. Quem não aprendeu, fica tranquilo. Deve ter aluno que aprendeu um negócio assim, ó. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Não tem nada a ver com essa matéria que a gente está vendo agora. Ô, Rubão, então quando eu falo que o predicado é verbal, não é a predicação verbal? Não. É outra coisa. Tá? E, gente, falei. Cuidado que a palavra predicado, ela aparece para tudo quanto é lado aqui. Aparece predicado, predicativo, predicação, tipos de predicado. Então, essa nomenclatura, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre, tá? Só um minuto, por favor. Aluno que não domina a nomenclatura, gente, ele não consegue ler o enunciado. Esse é o primeiro desafio que a gente tem. Fazer com que você leia o enunciado e entenda o que está falando. Beleza? 20 minutos de revisão para frente. Nós vamos, a partir de agora, nós vamos aplicar isso aí. Veja o que eu vou pedir. Você vai fazer o que eu vou te pedir, tá? Sem se preocupar com o que está sendo feito. Gente, eu vou pedir um monte de coisa para vocês. Você só vai vendo se está dando certo ou não. Primeira coisa. Esses 3 verbos têm sentido incompleto. Agora, vou te dar um recurso prático, tá? Para ter certeza de que o verbo, ouça com atenção, porque no próximo slide, quem não fizer o que eu vou falar, vai errar. E acho legal você anotar isso. Para verificar se o verbo tem sentido completo ou incompleto, sempre a análise tem que ser feita junto com o sujeito, jamais do verbo sozinho. Então, eu vou repetir já, tá? O que eu estou te falando? Quando o vestibular pedir para você achar o objeto direto de uma frase, e turma, achar o objeto direto é a menor preocupação que o candidato tem. Por que é a menor preocupação? Porque é o que menos cai de tudo que eu vou te mostrar. Então, vou repetir, tá? Não fique focado na aula achando que eu estou direcionando para te capacitar a falar que o termo é objeto direto. Isso nem cai quase. Isso é uma questão primária. É uma questão primária. E não é primária força de expressão. É uma questão de 6ª série. Saber dizer se o termo é objeto direto. Agora, se o aluno não sabe dizer o quê, muito menos nem por quê, nem para quê. Volta para a ladainha das perguntas. Tá? Então, eu vou repetir. Se o cara pedir para achar o objeto, ele implicitamente está pedindo para você também achar o quem? O sujeito. Por quê? Vou fazer o raciocínio completo. Porque o objeto, e veja que eu não estou falando OD, OI, nem ODP, estou falando objeto, tá? Porque o objeto está relacionado necessariamente a um VT. VT, que é um verbo de sentido incompleto. Só que, para verificar se o sentido está completo ou incompleto, isso só é possível quando eu junto o verbo com o sujeito. Essa aula é uma aula muito difícil, porque eu vou ter que pôr um monte de conceito na cabeça
Vocês não têm. Ela é, talvez, uma das aulas mais difíceis do primeiro semestre. Porque a gente vai ter que mudar muito a forma como você pensa. Eu vou fazer uma aula bem quebradinha. Alguém tem dúvida de alguma coisa que eu falei até agora? Rubão, eu ainda não entendi, tipo, por que tem que analisar o sujeito. Você poderia repetir, por Não é favor? analisar o sujeito, não é analisar o sujeito, David. É localizar o sujeito. Você vai pegar o sujeito junto com o verbo, tá? E verbo mais sujeito, você vai ver se esse trecho, qual trecho? Verbo mais sujeito tem ou não sentido. Você está vendo que aqui, David, por uma questão de espaço, eu coloquei como sujeito ele de todas as frases. Então, David, da mesma forma que a Ana aprendeu no primário a determinar a sílaba tônica, gritando, lembra que a gente já falou sobre isso? Isso mostra, eu já falei, isso mostra professor de primário muito competente. Se a professora da Ana fez o que eu vou falar agora, mostra que o embasamento foi bom. O que a gente costuma contar para a criança é o seguinte: imagina que você encontrou o seu amiguinho logo de manhã quando você chegou na escola, então David lá no Jardim da Infância, tá? Niponiquinho lá de aparelho, todo mocoronguinho. Encontrou o amiguinho dele lá, naquelas mesas que senta todo mundo junto. Aí você virou para o seu amigo, David, para sua amiga, e você falou uma dessas três frases. Ele roubou, ele telefonou, ele enviou. Se o teu amiguinho entender a história que você quis contar, significa que o verbo tem sentido completo. Se você virou para o teu amiguinho e falou assim, ele roubou, ele telefonou e ele enviou, e o teu amiguinho não conseguiu entender a história, tá entendendo, David? Significa que esse verbo tem sentido completo. Quer ver, David? Quer ver? Você imagina que lá no primário, tá? Você chegou logo cedo, tá? Você chegou atrasado, a aula começava 7 horas, você chegou 7h10, tá? E a hora que você chegou, você entrou na sala, a tia não estava lá. Aí você sentou na sua mesa e perguntou para Chiquinha, sua amiga: Chiquinha, cadê a tia? Chiquinha respondeu assim, ó: a tia morreu. Você concorda quando a Chiquinha fala a tia morreu? Essa frase vai despertar uma reação em você? Ou você vai chorar, ou você vai ficar feliz, você vai ficar incrédulo. Você concorda? Significa dizer que a frase a tia morreu, sujeito tia, morreu verbo, tem sentido completo. Portanto, esse verbo não é um VT, é um VI. Você entendeu? Entendeu? Por isso que precisa do sujeito. Por isso que precisa do sujeito. E vou repetir, David. Na sequência, tá? No slide seguinte, que vem na sequência, se eu não me engano, tá? Quem não fizer isso vai ter problema. Por quê? Porque aí eu vou colocar aquela famosa, não é a famosa frase, é aquele famoso estilo de frase que aluno que aprendeu uma coisa errada vai fazer e vai falar que é pegadinha. Eu já falei, pegadinha não existe. Bom, gente, primeiro, todas essas frases têm sentido incompleto. Portanto, é garantido que todas elas sejam VT. Portanto, é garantido que todas nelas apareçam objeto. Certo? Até aí, eu vou repetir uma coisa. Eu só comecei a aplicar aquilo que eu fui explicar. O que eu quero agora? Que sem a minha ajuda vocês tentem fazer voz passiva. E, ó, por favor, não fala assim, Rubão, ele roubou, não está completo. Isso fui eu que te falei. E o que eu quero te mostrar é que voz passiva é pelo verbo. Então, eu quero que você tente fazer passiva. Só isso. Mais nada. Mas, Rubão, o que ele roubou? Deixa de ser curioso, depois eu te conto. Eu só quero que você tente fazer passiva. Mais nada. E vou dar um tempinho, 10 segundos e vou caminhar, porque é muito fácil. Ô Rubão, a Bia Rede escreveu no chat, tipo, foi roubado? Isso, então tá aí. Foi roubado por ele. Isso aí, Bia. Isso aí. Então, ó, o que eu vou marcar, ó? Gente, eu vou constatar. Pelo amor de Deus, eu tô tentando te dar um tipo de aula dedutiva e não indutiva.
Sabe a última coisa que me interessa aqui, gente? Dá nome. É a última coisa que me interessa. Então, raciocina para depois não ficar decorando. O que eu vou concluir? Que aceitou voz passiva. Tudo bem? A frase, ele roubou, foi roubado por ele, aceitou voz passiva. Rubão, quem que foi roubado? Não me importa. Não me importa. Eu quero fazer ou não voz passiva. Alguém discorda que essa frase não existe? X foi telefonado por ele? Não aceita passiva? Vou continuar. Ó, gente, é constatação. Não concordou, fala. Essa aqui, ó. Foi enviado por ele. Aceita a voz passiva. O que eu vou falar? Que o VT da frase 2 necessariamente é diferente do VT da frase 1 e 3. E a diferença não está no sentido incompleto. Porque os três têm sentido incompleto. A diferença do VT da frase 2 é que ele não admite passiva, ao contrário do VT da frase 1 e 3. Concorda? Eu sigo, se não concorda, fala. Bom, eu não entendi porque o VT do segundo não aceita a voz passiva. Tá. Você falaria... David, eu tenho duas formas para te explicar isso, tá? Uma, chamando a tua participação como falante do português, tá? Você viraria na sua casa para alguém, sei lá, seu irmão, sua irmã, não sei se você tem, mas enfim, imagina, sei lá, você viraria para o seu pai e falaria assim, ó, para ele, a mamãe foi telefonada pelo vovô? Você falaria essa frase? Você está entendendo por que não tem voz passiva? Porque você falante nativo... Gente, olha a pergunta do David que evidencia. Não foi a gramática que falou que essa frase não tem passiva. O gramático que montou a teoria, ele observou que tem um tipo de verbo de sentido incompleto que não admite passiva. E pela observação ele concluiu um nome. A gramática não é prescritiva, a gramática é descritiva. É fundamental que vocês entendam o que eu estou falando. O gramático não falou assim, ó, o verbo quando é VT pararó não admite voz passiva. Sabe o que o gramático percebeu? Que as pessoas quando usam um dos tipos de VT, e eu não estou preocupado com o nome ainda, hein? O gramático percebeu, tá? Que não foi bem o gramático, tá, gente? Eu falo gramático para facilitar a vida de vocês, porque é aquilo que o ensino médio vai, tá? Como essa aula está ficando gravada, depois tem nego gaiata aí vai falar, o professor falou que é o gramático. Não é o gramático, e boa. Eu estou dando aula para vestibular e não para faculdade, então vai barato mesmo, tá? O que ele percebeu? Que as pessoas, quando usam um verbo VT, as pessoas não costumam fazer voz passiva desse único verbo. Você sabe que VT pode ser de 3 tipos. TD, TI, TDI. Um dos 3 aí você já se ligou que não aceita passiva. Portanto, um dos 3 eu já sei achar. Os outros 2, obviamente, não. Você concorda? Então, ó o que eu vou falar. VT que não aceita passiva é o VTX. Depois eu troco o X pelo nome. VT que não aceita passiva é o VTX. O VTY e Z aceitam passiva. Eu quero saber se de raciocínio eu estou dando aula sem falar nome, que é para quebrar bloqueio. Posso continuar? Vou começar a completar. Ele roubou você. Ele roubou você. Tudo bem? Presta atenção agora, por favor. Ele roubou-me. Gente, discussão que não interessa para essa aula agora, tá? Rubão, tá certo ele roubou-me ou ele me roubou? Eu só vou responder dessa forma. Se eu estou escrevendo na lousa, ele roubou-me, é porque ele roubou-me, tá certo. Ponto. Eu não escreveria uma frase errada para dar exemplo. Vocês estão entendendo? Então, não fique com essa preocupação.
Todas as frases que eu puser aí estão corretas. Até aí, tudo bem? Agora, veja. Presta atenção que eu vou, nesse ponto já, mostrar algo que, se cair no vestibular, vai quebrar a perna de meio mundo. Tá? Ele roubou você, ele roubou-me. Você viu que na frase 1... Peraí, gente, deixa eu pegar aqui. Na frase 1, eu completei aqui com você e me. Lembra que eu vivo falando de eixo sintagmático e eixo paradigmático? Lembra que eu vivo falando? Aqui, ó, é o eixo da combinação entre as palavras. Aqui é o eixo da escolha. Rubão, o que está certo? Ele roubou você ou ele roubou-me? As duas, com sentido diferente. Eu vou usar você, vou usar me, vou usar livro, de acordo com aquilo que eu, autor, quero falar. Ele roubou a esperança do povo brasileiro. Ele roubou a saúde do povo brasileiro. O X que vai entrar aqui, eu, autor, que decido. Agora, a forma como esse X vai entrar não sou eu. Até aí todos concordam? Vou passar para a frase de baixo. Quando eu coloco você aqui, gente, aqui eu não tinha como fazer slide, tá? Na lousa, eu só escreveria assim, ó. Ele telefonou você, não tem cabimento. Ou seja, o você sozinho não tem cabimento. Precisa de uma outra palavrinha. Ele telefonou para você. Tudo bem? Tudo bem? Alguém tem dúvida? Não? Bom, pois bem, essa frase ele telefonou para você está errada. Essa frase ele telefonou para você está errada. Essa frase é ambígua. E se vocês não estão vendo antes de eu falar que essa frase está errada e está ambígua, sabe o que significa? Você escreve essa bendita de uma frase numa redação e nem tem medida para ver que está errada. Cuidado, gente. O nível do corretor não é o mesmo nível da gente. Então, o que as pessoas estão tendo como métrica? O conhecimento delas. Se no conhecimento delas não está errado, significa que é injusto o corretor falar que está errado. Eu estou falando que essa frase está errada e está ambígua, e tenho certeza de que a maioria nem consegue, nem depois de eu falar, consegue ver quais são os dois sentidos. Sabe por quê? Porque na escolinha, e escolinha é pejorativo. E se você teve um raciocínio desse que eu vou falar agora, abandona. Abandona porque vai dar errado. Porque na escolinha tem muita chance de você ter aprendido assim, ó, na frase 1, quem rouba, rouba alguém. Na frase 2, quem telefona, telefona para alguém. E aí você escreve a frase, ele telefonou para mim, e a frase ele telefonou para mim é ambígua. Espaço de vocês, microfone aberto, para alguém tentar dar os dois sentidos. Porque o correto é esse aqui, ó. E eu vou repetir. Nenhum de vocês fala, ele telefonou a você. Se vocês não falam, vocês também não escrevem. Aberto, gente. Aberto. Fala quais são os dois sentidos. Um é que ele telefonou, tipo, ele me ajudou a telefonar. Quem que tá falando, por favor? Samuel. Beleza. Então vamos lá, Samuel. Ele me ajudou a telefonar. Ou seja, você não é o destinatário da ligação. Isso. E a outra é que ele telefonou pra mim. Tipo, você fez uma... que ele telefonou, tipo, eu fui o destinatário da ligação. Ó como é difícil passar para a escrita o que está na sua cabeça, ó. Ó como é difícil. Porque vocês perceberam que o Samuel, para explicar o outro sentido, ele falou exatamente a frase que está aí. Que está ambígua. Você vai colocar uma coisa na cabeça agora, tá? Toda vez que uma frase for ambígua, tem um termo com dupla função sintática. Gente, não anota ainda. Não anota. Vocês ouçam que eu vou repetir e vou te fazer pensar. Toda vez que uma frase for ambígua, você tem um termo com dupla função sintática. Portanto, questão de ambiguidade não é questão de interpretação de texto. Questão de ambiguidade não é questão de leitura. Questão de ambiguidade é de dupla função sintática. Quem não sabe, fique tranquilo.
esse para você, nessa frase, tem duas funções sintáticas. Não vou falar o nome que é te custar muito. Agora, toda vez que a gente fala de ambiguidade, o que tem aluno que fala? Ah, eu não consigo ver ambiguidade. Ambiguidade tá bonita, Isa, não precisa passar batom, não, tá top. Tô brincando. Porque tá rachando. Tô brincando, querido. Eu vejo pouquíssimas pessoas. Quem eu vejo, eu tenho que interagir, pô. Tô brincando. Gente, repetindo então. Questão de ambiguidade é questão de análise sintática. Aí o aluno que não sabe disso, no que ele acredita? Ah, ele acredita no professorzinho meia-boca, fala assim, ah, não cai análise sintática no vestibular. Mas questão de ambiguidade cai pra cacete. Aí o professor, para tirar da reta, o que ele fala? A ambiguidade é leitura. Ó, senta e roda. Ambiguidade é análise sintática. Então, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. O que você aprendeu a tua vida inteira? Que ambiguidade é frase com quantos sentidos? 2. Agora, olha o que eu te falei. Se uma frase é ambígua é porque tem um termo com dupla função sintática, eu pergunto, quando é que você aprendeu o sentido de função sintática? Quando? Qual foi a aula que você teve na escola que você aprendeu o sentido de um objeto indireto? Qual foi a aula que você teve que você aprendeu o sentido de objeto direto? Vocês estão entendendo de onde é a origem dos problemas que vocês têm em redação e em interpretar texto? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que eu cortei comunicado nos grupos? Porque a quantidade de interpretação equivocada é uma coisa colossal. O aluno que não domina a ferramenta, ele não consegue nem produzir nem interpretar. É simples. Eu vou te provar isso na prática hoje. Até aí alguém tem dúvida? Ó, outra vez, eu só estou constatando. Você não concordar, você tem que me falar. Eu estou te dando aula de interpretação de texto em cima de objeto direto e indireto. Como eu repito, gente, o nome... Tem aluno que se vangloria, né? Ah, eu sei achar objeto direto. Aí eu pergunto para ele, o que você faz com isso? Ele fala, não sei. Não sabe nada. Então, o correto não é para você, o correto é a você. Alguém tem dúvida? Porque você vai se surpreender agora. Não? Eu queria saber se essa frase está certa ou está errada. Ele telefonou-me. Eu queria saber se essa frase... Gente, pelo amor de Deus. Tá errado? Está errado? Por que está errado, Samuel? Porque é como se o sentido tivesse, tipo, ele fazendo uma ação sobre mim. Não. Não. Eu queria saber uma coisa, ô Samuel. Se você vira para a Sara e fala assim, Sara, eu preciso saber uma coisa do Rubão, Piriri. Lembra que vocês dois me procuraram a respeito da apostila? Vocês estavam doentes, aquela coisa toda? Sim. Tá? Só falar uma coisa, viu, gente? Rapaz, eu converso com todos os alunos, com todos sem exceção, e a quantidade de aluno que quer ficar sabendo que eu converso particularmente com os outros é uma glória, né, pessoal? O que é de interesse coletivo eu coloco no grupo, o que é de interesse particular eu falo no particular, né? Aí, Samuel, imagina o seguinte, que você virou para a Sara, você falou isso, ó, eu preciso saber não sei o que lá do Rubão. Vou ligar para ele. Aí a Sara vira e fala assim, ah, nem perde seu tempo. Ele já me telefonou ontem e me explicou tudo. Ele já me telefonou ontem e explicou tudo. Você conseguiria entender o diálogo, Samuel? E não é chamada oral, pelo amor de Deus. Eu estou tentando colocar uma situação. Conseguiria, não conseguiria? Conseguiria. Então a frase, ele me telefonou, tá certinha. Olha o que eu quero que você comece a ver. Alunos que na escola... Gente, eu estou te dando uma métrica para ver se aquilo que você aprendeu está certo ou está errado. Eu já falei para vocês, tá? Vocês estão chegando ao cursinho com conhecimento de pelo menos 11 anos na escola. Tudo aquilo que você tiver aprendido certo, cara, mantenha. Mantenha. Para que ficar trocando?
Não importa se o método é diferente. Eu não estou aqui para defender uma fé, não. Agora, se você tiver aprendido errado, é minha obrigação te mostrar. O meu compromisso é com você. Meu compromisso não é com o professor que ensinou coisa errada, não. E tem aluno que leva para o lado pessoal. Aí o Rubão fica mostrando que eu aprendi errado. Tem um erro nessa frase, você não aprendeu. Senão, você não estaria errando. Eu vou repetir. Se o Samuel e mais ninguém, se o Samuel está concordando e mais ninguém está questionando, é porque todo mundo está aceitando que a frase ele me telefonou está certinha. Logo, quem aprendeu na escola aquele modelo, quem telefona para alguém, você já se ligou que quem telefona para alguém está errado porque é ambíguo, e esse para aí não é obrigatório, tanto é verdade que a frase ele me telefonou está certo. Até aí, tudo bem? Ô, Alguém tem... Rubão, Oi? mas naquela frase ambígua, ele telefonou Pode falar. para você, como é que eu falaria que ele telefonou para me ajudar? Tipo, Samuel, aguenta a mão, cara. Aguenta a mão. A tua pergunta ela vai ser respondida, sabe por quê? Sabe em que estágio da aula que eu estou, Samuel? Eu estou em estágio da aula ainda de ensinar vocês a diagnosticarem erro. O que eu quero nesse minuto, Samuel, quer ver? Eu falei assim, ó, uma frase quando é ambígua tem um termo com dupla função sintática, tá bom? certo. Você, por um acaso, sabe das duas funções sintáticas do para você nessa frase aí? Você ou qualquer aluno? É aquela lá que eu falei do... Ah, pera, Não, função não. sintática, O nome, entendi. o nome, é. Pera. Porque, ó o que você está querendo fazer, Samuel. É normal, cara. Eu vou te falar, eu fico feliz que você está querendo fazer isso. Só que você está querendo pular degrau. Primeiro, quando eu coloquei a frase, pouquíssimos alunos sozinhos devem ter notado que ela estava errada. Pouquíssimos. Quando eu avisei, pouquíssimos ainda devem ter conseguido ver quais são os dois sentidos. Se eu perguntar agora qual que é a dupla função sintática do para você, acho que ninguém sabe. Então, Samuel, antes de aprender a corrigir, o que eu tenho que aprender? A entender por que está errado. Ó, gente, o melhor método para estudar é aprendendo com erro. Por isso que aluno, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre, por isso que aluno que fica estudando, lendo, em vez de resolver exercício, está estudando errado. É um método de estudo errado, fadado ao fracasso. Eu, quando faço exercício e erro, não significa que eu não vou errar mais. Significa que se eu entender por que eu errei, eu vou aprender a resolver. Tá entendendo, Samuel, qual que é a etapa do negócio? Então, Sim, obrigado. não, fica tranquilo, cara. Mas é legal. É legal que, ó, devagarzinho, vocês estão fazendo o que eu estou pensando. Sabe quando eu vou... É que pena que a gente está em pandemia. Sabe qual que é o primeiro sinal que eu tenho em sala de aula que mudou a cabeça dos alunos e os alunos começaram a pensar a língua portuguesa? Quando o aluno chega para mim no cursinho e fala assim, Rubão, eu estava vindo para o cursinho hoje e eu vi uma frase do metrô e fiquei pensando. Você viu, o aluno começa a pensar sobre frase. Para e pensa quantas vezes você fez isso na tua vida hoje em dia. Fala para todo mundo. Pensar em frase. E não é pensar no conteúdo, é pensar na estrutura. Eu estou falando que tem aluno que na FUVEST não vai tirar mais do que 5, 6, porque ele não vai conseguir pensar na estrutura e nós precisamos mudar essa cabeça. Então, Samuel, aguenta a mão, tá? Bom, gente, o que eu quero mostrar então? Que nas duas frases, eu quero que você veja se você concorda ou discorda, hein? Que nas duas frases cabem o me, mas se aqui eu colocar você, eu não coloco preposição. Se aqui eu colocar você, eu coloco preposição. Então, o que você está vendo? O que você está vendo? Que aqui tem um complemento com preposição, aqui tem um complemento sem preposição. Portanto, ficar falando que esse complemento tem o nome X ou Y por conta da preposição está errado. Está errado.
Porque esse termo tem a mesma função sintática. Vocês estão olhando aqui para mim? Esse termo tem a mesma função sintática. Esse termo tem a mesma função sintática. Um sem preposição, outro com preposição. Eu vou repetir com calma. Com calma não quer dizer... vou repetir devagar. Quem aprendeu a achar objeto por meio de preposição, aprendeu errado. Aprendeu errado. Não é possível que você vai continuar falando isso. Aí o cara pode pensar assim, gente, vê se você pensa... Peraí. Aí o cara pode pensar... Opa, deixa eu voltar, desculpa. O cara pode pensar assim, legal, né? Aqui no primeiro caso, nenhum dos dois teve preposição. Aqui, um teve, outro não teve. Como no caso 2, um teve, outro não teve, o aluno se convence facilmente de que aqui, pela preposição, não dá certo. Agora eu quero colocar a frase, ele roubou a mim. Eu queria saber, gente, se a frase ele roubou mim está certa ou está errada. Em outros termos, eu queria saber se quando... Eu estou tentando achar o mouse. Aqui achei. Eu queria saber se quando eu coloco o pronome mim, eu queria saber se essa preposição é obrigatória ou facultativa. Obrigatório. Obrigatória. E lá embaixo? Ele telefonou para mim. Também obrigatório. Alguém tem dúvida até aqui? Pelo amor de Deus, eu preciso de uma dúvida, gente. Ô, Rubão, eu não sei o porquê é obrigatório, mas, tipo, eu sei que se não tiver, fica esquisito, mas o porquê Isso, eu não tá. sei. Uhum. Tudo bem. Tá bom, eu já entro nisso já. Eu quero uma dúvida aqui. Eu preciso de uma dúvida. Rubão, o que é esse MEI? O que é o quê? Ah, não, já entendi. Ele telefonou me. Ah, tá, entendi. Quem que falou? Giovana. O Giovana, na verdade, assim, é a frase, ele telefonou me ou ele me telefonou. Eu estou colocando só um complemento ali, tá? Ele me Tá bom. telefonou ontem, tá bom? Tá bom, obrigada. No chat apareceu alguma coisa, David? Sim, a Bia disse, seria porque mim não realiza ação por ser passivo? Não. Não. Ô, Rubão, então, tipo, o mim necessariamente precisa de Deixa eu preposição. falar. Isso. Deixa eu falar uma coisa. A frase ele telefonou para mim tá errada, gente. Eu acabei de falar. Acabei de falar que ele telefonou para você tá errado. Ele telefonou para mim tá errado. Eu acabei de falar. Vocês estão entendendo por que vocês erram na redação e nem conseguem saber? É isso aí, ó. Acabei de falar, mas eu acabei de falar. Aí sabe o que o aluno me fala? Pô, Rubão, mas todo mundo fala isso, pô. Ele telefonou para mim e eu não quis atender. Quando o aluno me fala todo mundo fala, eu respondo, quem é esse todo mundo? Tudo bem que está errado? Agora, gente, por favor, o que eu quero agora, se alguém discordar, o momento é agora. Depois vem a conclusão. A hora que eu concluir, vai ser em cima disso. Então, você tem que me falar se você concorda ou não. Na primeira frase, dos três complementos que eu coloquei, 2 não tem preposição obrigatória, 1 tem, para que a frase tenha sentido. A preposição é obrigatória para que a frase tenha sentido. Completa a história. Completa a história. Preposição obrigatória. O troço é obrigatório para quê? É obrigatório para que a frase tenha sentido. Alguém discorda? Embaixo. Dos 3 complementos que eu coloquei, 2 têm preposição obrigatória e 1 não tem. Preposição obrigatória para que a frase tenha sentido. Bom, qual é a conclusão? Esse VT roubou, esse VT roubou é diferente desse VT telefonou. Por que esse VT roubou é diferente do VT telefonou? Porque o VT roubou aceita passiva. O VT telefonou não aceita passiva. São VTs diferentes. A turma está caminhando? Porque eu não vou falar nome.
Se são VTs diferentes, estes objetos são diferentes. Porém, esses objetos daqui, que são diferentes dos objetos daqui, alguns não têm preposição obrigatória, outros têm. Aqui, uns têm preposição obrigatória, outros não têm. Logo, preposição obrigatória ou não, não é determinante para falar o tipo de objeto que tem. Parei. Eu tenho certeza de que tem um bando de gente aqui que aprendeu que objeto indireto sempre tem preposição. Eu tenho certeza, vou falar a sigla, tá, gente? Que tem aluno que aprendeu que OI sempre tem preposição e que OD nunca tem preposição. Está errado. Está errado. Está errado. Dúvida até aqui? Não? Olha para a última frase. Eu posso colocar ele enviou-me. Eu posso colocar você. E um a mim. Eu posso colocar os três complementos, tá vendo? Ele tá diferente, gente. Tá diferente por uma razão, mas são as mesmas três palavras, hein? Tá? Então, são as mesmas três palavras. Até aí, tudo bem? Olha agora para o slide, vê o que vai acontecer. Vai acontecer um movimento. Ó, esse você virou sujeito da voz passiva. Sujeito já tem que saber o que é. Esse você virou sujeito da voz passiva. Portanto, esse cara aqui, que era objeto, porque está completando o sentido de um VT, presta bem atenção, hein? Presta bem atenção. Esse você, cadê? Esse você, que é um objeto. Bom, como é que eu sei que é objeto? Porque completou o sentido de um VT que aceita a voz passiva. Vocês entenderam? É um objeto que completou o sentido de um VT que aceita a voz passiva. Ele virou sujeito aqui, ó. Esse cara também é objeto. Porque ele completou o sentido de um VT. Só que esse VT é diferente desse. Porque esse VT não aceita a voz passiva. Logo, esse objeto é diferente desse objeto. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não vira sujeito. Agora, gente, é você. O você da frase 3. Presta bem atenção. Ele está para o você da frase 1 ou está para o você da frase 2? Voltei, ó, peraí. Ó. O você da frase 1. Desculpa, o você da frase 3. Ele está para o você da frase 1 ou ele está para o você da frase 2 e por quê? Da frase 1. Por quê, David? Porque o você não é preposicionado na última. Tá. Não fala mais de preposição, David. Tá. Não morreu. Me fala. Sujeito? Isso. Porque o você. Vou voltar tudo. Porque o você da frase 1 virou sujeito. Só que o você da frase 2 não virou. O você da frase 3 vira. Logo, o você da frase 3 está para o você da frase 1. Sim ou não? E não para o você da frase 2. E ouça, o me da frase 3 está para o me da frase 2 e não para o me da frase 1. Gente, tudo o que havia para ser entendido já foi. A partir de agora... Rubão, Oi, é a Luísa, você pode explicar? Não entendi. o que, Lu? O virar sujeito, Ó, me... é só observação, Lu. Tá, vamos lá. Ó, apaguei tudo. Vamos lá. Frase 3, ó. Perdão, frase 1. Aqui em cima, Lu, ele roubou você. Quando eu passei para passiva, como é que fica a frase? Você foi roubado por ele. Então, o que eu vou falar sem saber nome, Lu? Que o você da frase 1 está virando o sujeito dessa frase da passiva. Tudo bem? A frase 2 não aceita passiva.
Logo, esse você não vai virar sujeito. Quando eu pego a frase, ele enviou-me você, ele enviou-me você. Pega essa frase completa aqui, ó. Ele enviou-me você, esse você virou sujeito. Logo, o você que virou sujeito é o você da frase 1. Portanto, esse você... Antes de continuar, Lu, eu estou vendo o rosto de 3 alunos aqui. Sabe uma coisa que me dá muita satisfação? Vocês estão pensando. Vocês estão pensando. E eu até agora não falei nome de nada. Se vocês perceberem, eu nem estou falando mais que o verbo é transitivo, ó. E é tudo de propósito. Eu estou dando aula de interpretação de texto sem falar nome. Então, voltando, Lu, ó. O você da frase 3 virou sujeito. O você que virou sujeito foi da frase 1. Portanto, o você... Voltei, ó. O você da frase 3 está para o você da frase 1. Porque os dois viraram o quê? Sujeito. E esse me? Está aqui, ó. A frase da voz passiva. Então, gente, o que eu quero? Que a partir de agora, quando o cara me der uma frase, presta bem atenção, tá? E pedir a função sintática do que está em negrito. O que vocês vão fazer? Eu vou repetir, tá? O que eu tenho falado pra cacete. Nós somos os únicos que estamos com aula vivo normalmente de todas as atividades. Vocês vão estar infinitamente na frente de concorrente. Porque imagina essa aula gravada sem interação. Acredita nisso. Então o cara me deu a frase, ele roubou você. O que o aluno do vetor vai fazer? Primeiro, ele vai determinar a transitividade do verbo. Ó, eu estou te dando passo a passo de análise sintática, tá, gente? Quem não tiver passo a passo, existe um método. Eu te garanto que se você fizer isso que eu vou te falar, você vai começar a torcer para cair análise sintática no vestibular. Sabe por quê? Você sabe que concorrente vai errar análise sintática. E você vai acertar tudo daqui para frente. Tudo. Rubão, de cada 10, hoje eu estou acertando 8. Você não controla a sua nota. Se cair qualquer uma dessas duas que você está errando, você errou 100%. Vocês estão entendendo? Para as pessoas, gente, que perderam família, que perderam familiares no Covid, para eles não tem porcentagem de acerto, porcentagem de morte. Para eles a porcentagem de morte é 100%. Portanto, reduzir o número de morte de Covid a número é uma puta de uma falta de empatia. É igualzinho. Então, vou repetir. Primeiro, você vai analisar a predicação verbal. VT, VI ou VL. Ponto 2. Se for VT, você vai tentar fazer voz passiva. Tá vendo? Ó? Se for VT, você vai tentar fazer voz passiva. Gente, olha para cá um pouquinho. O que você percebeu, David? Olha para cá. Dos 3 VTs, 2 aceitam passiva, 1 não aceita. Então, esse eu já consigo diferenciar desses 2. Na aula passada, eu falei que eu estava fazendo um raciocínio binário. É isso aí que eu estou fazendo. Ó. Se verbo tem sentido incompleto, então verbo igual a VT. Se o verbo é VT e não aceita passiva, logo o VT é VTX. Mas como tem 2 que aceitam passiva, eu vou precisar de outra variável. Fui lá. Tudo bem que não tem voz passiva, gente? Tudo bem que não tem voz passiva? Tudo bem ou não? Tudo bem? Aí tem aluno na sala que aprendeu o quê? Ah, quem precisa, precisa de alguma coisa. Conhece essa frase? Eu queria saber se aceita a voz passiva. Eu queria saber só isso. Se aceita a voz passiva. Ó, eu não sei se todo mundo percebeu, tá? Eu já pulei uma passagem. Sabe que passagem eu já pulei? Eu já nem fiquei te falando que tem sentido incompleto. Porque na minha cabeça, você já está fazendo sozinho. Ele precisa. Tem sentido incompleto. Eu preciso. Tem sentido incompleto. Agora, vou repetir, gente. Se o aluno fizer assim, quem precisa, precisa de alguma coisa, eu sinto muito.
Porque a frase, vocês sabem que é uma frase do Fernando Pessoa, navegar é preciso. Aceita a voz passiva. Presta atenção, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse verbo, ele tem sentido igual ou diferente? Turma, eu não quero induzir ninguém. Eu quero que você pense na minha aula. Pensa. Esse verbo, você vai ter que justificar, você sabe. Esse verbo tem sentido igual ou diferente? Se você falar que tem diferente, eu vou pedir sinônimo. Se você falar que tem igual, eu vou pedir sinônimo, vai sair o mesmo. É uma questão de coesão lexical que eu estou te pedindo. Esse verbo tem sentido igual ou diferente? Na frase ele precisa. E precisa, na verdade. Eu acho que tem diferente. É exatamente o mesmo, David. É de necessitar. Sério? É. Eu necessito de ajuda e eu necessito navegar. Agora, ele tem sentido igual, mas a predicação é diferente. Qual dos dois é VT? Os dois. Por que o verbo é VT, gente? Porque tem sentido incompleto. Veja, para diferenciar o VT do VI é sentido. Para diferenciar os tipos de VT é voz passiva. Quem que não está entendendo? Porque agora eu vou concluir tudo. Ô, Rubão, eu tenho muita dificuldade para transformar em voz passiva. Tipo, eu não consegui transformar essa última. Você chegou a ver qual que é a próxima aula já, David? Não. É de voz ativa e passiva. Ah, tá, justo. Eu pensei que já era um pré-requisito já. Não, é o próximo assunto. Fique tranquilo. Então, Uhum. David, assim, no geral, se eu te der a frase, eu li o livro, e pedir a passiva, você vai falar, o livro foi lido. Então, assim, vocês sabem fazer passiva de algumas frases. Outra vez, David, é aquilo. Vocês sabem fazer passiva de algumas frases. Vocês precisam aprender a fazer passiva de qual frase? Todas. Porque eu não sei que frase que vai cair no vestibular. Então, mas relaxa que é a próxima matéria. Eu quero que vocês olhem. Eu tenho uma dúvida a respeito dessa última frase, navegar é preciso. Eu não posso ter... como que eu diferencio? Porque, para mim, ela é ambígua. Porque o sentido de necessidade, necessito, e de precisão? De precisão, na questão técnica. Como eu que eu entendo. diferencio isso? Eu entendo. A palavra precisa, Isa, quando significar precisão, tudo bem? Ela nunca vai fazer parte de um sintagma. Não tem outra forma para responder isso, tá, querida? Ela nunca vai fazer parte de um sintagma verbal. Ela vai fazer parte de um sintagma nominal. E aqui ela está fazendo parte de um sintagma verbal. Tudo bem? Bom, gente, olha o que eu quero a conclusão. Que a transitividade depende do contexto. Presta bem atenção, hein? A transitividade depende do contexto. Qual desses dois verbos é VT? Os dois. Porque os dois têm sentido incompleto. Porém, se um não aceita a voz passiva, o outro aceita, esse verbo precisar aqui, e eu não estou preocupado com o nome ainda. Esse verbo precisar aqui, da frase 1, necessariamente é diferente do verbo precisar da frase 2. Estou tentando pegar uma coisa, mas não consigo. O laser aqui, mas não consigo. Por quê? Porque esse verbo tem sentido incompleto e não aceita passiva. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer mapa mental disso aqui que eu estou falando. Tentem fazer mapa mental. Você vai ver a clareada que vai dar. Esse verbo também é VT, só que aceita passiva. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos sistematizar isso aí. Qual desses verbos tem sentido... Presta bem atenção, tá, gente? Qual desses verbos tem sentido incompleto? Os 3. O verbo que tem sentido incompleto e aceita a voz passiva é VTD. O verbo que tem sentido incompleto e não aceita a voz passiva é VTI. Presta atenção. O verbo que tem sentido incompleto e aceita a voz passiva, tanto pode ser TD ou como TDI. Então, opa! Se o V tem sentido incompleto e não aceita passiva, é VTI.
Se o V tem sentido incompleto e aceita passiva, pode ser TD ou TI. Então, eu vou precisar de uma outra variável para diferenciar o TD do TDI. Mas o TI do TD e do TDI eu já diferenciei. É mega difícil traduzir o que eu falei. É mega difícil. Qual dos três tem sentido incompleto? Os três. Se tem sentido incompleto e não aceita passiva, TI. O mouse não está aparecendo, eu não sei por qual razão, gente. Ó, se tem sentido incompleto e não aceita passiva, TI. Acabou. Então, tudo que eu estava fazendo até agora era para te ensinar a achar o TI. Se tem TI, tem OI. Se tem TI, tem OI. Portanto, na frase, ela me telefonou ontem, esse me é OI. Pensa no que eu falei. Na frase, ela me telefonou ontem, esse me é OI. E não tem preposição obrigatória. Tudo bem? Tudo bem? Se o verbo tem sentido incompleto, eu estou dando essas pausas que é para vocês pensarem, gente. E fazer dúvida, eu não tenho, eu vou seguir. Se o verbo tem sentido incompleto e aceita passivo, o verbo é TD. Então, o que eu sei até agora? Ó, olha para mim, gente. Eu tinha criado um grupo. VT. VT. Quantos VTs tinha sentido incompleto? 3. Agora eu criei 2 grupos. Num grupo está o TI. No outro grupo está o TD e o TI. Eu vou precisar de alguma coisa ainda para diferenciar o TD do TI. Mas o TI dos outros 2 já está diferenciado. Todos estão raciocinando? Beleza. Para frente. Presta atenção. VI. Indicação e sentido completo. Tudo bem? Tudo bem? Me dá a voz passiva. Presta atenção que você vai ver agora como o nego vai errar. Me dá a voz passiva da frase ele chegou. Me dá a voz passiva. Por que você não está conseguindo? Porque não existe voz passiva. Não existe voz passiva. Tudo bem, gente? Me dá a voz passiva dessa frase. Ele vai ao cinema. Tudo bem que não existe? Foi ido ao cinema por ele? Não aceita a voz passiva. Pergunta. Pergunta. Quantos tipos de verbo não aceitam passiva? Vai. Nós vamos montar 2 grupos. Não, desses que a gente viu até agora. Vamos montar 2 grupos, gente. Vai. Quais verbos não aceitam passiva até agora? 2. 2. Quais são? Verbo intransitivo e o transitivo indireto. Isso. Vou falar a sigla, tá, Samuel? VI e TI. Qual dos 2 aceita passiva? Nenhum? Como é que você diferencia um do outro? O sentido completo e incompleto. Maravilha. Cuidado, gente, que tem aluno que vai tentar fazer passiva, aí como não tem passiva, o aluno vai concluir que é transitivo indireto. Concluiu errado. Concluiu errado. Até aí tudo bem? Você já sabia que o verbo intransitivo tem sentido completo. O que você aprendeu agora? Que VI não aceita passiva. Ó, olha para cá, ó. Olha para minha mão. Você pode fazer vários critérios. Aceita passiva, TD, TDI. TD, TDI. Não aceita passiva, VI, TI. VI, TI. Como é que eu diferencio VI e TI? Sentido. Como é que eu diferencio os 2 conjuntos? VI, TI, TD, TDI. VI, TI não aceita passiva, TDI, TI aceita passiva. Dúvida? Olha para essa frase. Olha para a frase, gente. Eu quero que você classifique para mim os verbos. Eu quero que você me fale se ele chegou. É VI ou VT? Primeiro isso, VI ou VT. Quando for VT, você vai tentar passar para passiva. Primeiro você me fala se é VI ou VT. Ele chegou. VI. VI. Porque tem sentido o quê? Completo.
Essa frase é da FUVEST, de uma questão da FUVEST. Começou o filme, faça um silêncio. VI ou VT? VI, VI. Porque tem sentido o quê? Completo. Nós começamos o exercício. VT. Que verbo que está escrito? É o Samuel que está falando? Isso. Que verbo que está escrito aqui, Samuel? Começar. Começou. Começar. VI. Que verbo que está escrito aqui? Começar também. VI ou VT? VT. Portanto, transitividade depende do contexto. É por isso que aquele esquema de pergunta não dá certo. Quem começa alguma coisa. Começou o quê? O filme. Quem aprendeu a raciocinar desse jeito, aprendeu a falar que o filme é objeto direto. Sabe qual que é a novidade? Filme é sujeito. E a frase está em ordem inversa. Fica claro agora para todo mundo por que você só vai falar CVI ou VT depois que você juntar com o sujeito? Só vai falar CVI ou VT depois de juntar com o sujeito. O filme começou. Cala a boca. Quer frase com sentido mais completo que esse? Rubão, quem começou o filme? Sei lá quem começou, caralho. Eu tô te contando que o filme que começou. Ninguém começou o filme começou a ser projetado. Ele começou o filme. Como é que alguém começa o filme? Aí o cara começa a argumentar coisa maluca. O filme começa, ponto, acabou. Eu vou repetir, viu, gente? Eu vou repetir. Quem aprendeu, quem começa alguma coisa, começou o quê? O filme, aprendeu que o filme era objeto direto. E é o sujeito da frase. É o sujeito. Meu, ó essa frase. Estava viajando com a minha família à noite, cara do céu, uma chuva desgraçada, numa estrada deserta, quebrou o carro, tivemos que parar, ficamos com o cu na mão. Aí eu te dou a frase, quebrou o carro. Aí o cara fala, quem quebra, quebra alguma coisa. Quebrou o quê? O carro. E o carro é o sujeito da frase, demente. Quebrou o carro, ninguém quebrou o carro quebrou sozinho, porra. O carro é o sujeito da frase. Gente, isso cria nos alunos, em alguns alunos, uma decepção, porque o aluno percebe que ele foi a vida inteira enganado. Você entende por que eu falei no começo da minha aula que meu compromisso é com você? Meu compromisso não é com qualquer professor que tenha te dado aula. Meu compromisso não é com quem acha que sabe a matéria e está ouvindo a aula. Meu compromisso é com você, aluno. Meu compromisso não é com o livro. Meu compromisso é com a sua vaga. E eu estou demonstrando, eu não estou afirmando. Não é uma mera... Segue. Verbo ligação é super rápido. Olha para essas duas frases. Desculpa quem está chamando no chat. Se for alguma coisa importante, você já fala. Me fala uma coisa, gente. Verbo ligação liga o quê? Por favor. Rápido. Eu quero fechar isso. Verbo ligação... Com Y. O quê? Um X com um Y. E o que o Y representa, Samuel? Tá certinho. O Y representa certinho. Um estado, tipo Um estado. Verbo ligação indica estado. Então ele indica o estado ao sujeito. Você concorda que na frase ele está cansado, o está indica estado? Concorda ou não concorda? E na frase ele está em Brasília, qual que é o estado dele? Rubão, eu aprendi verbo de ligação assim. Ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar. Pega essa lista e joga fora. Ah, professor, eu estava estudando em casa e aí vieram me ajudar e falaram que verbo de ligação basta decorar. Ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar. Quem aprendeu essa lista já vai ter problema com essa frase. Olha para as duas frases, gente. O homem virou à direita e o homem virou um cachorro. Qual dos dois verbos indica estado? De cima ou de baixo? De baixo. De baixo. Se é de baixo, ele é VL. E o de cima está indicando... Opa! E o de cima estava indicando estado? Não. Ou seja,
Esses verbos são intransitivos. Esses verbos são VL? São VL. Estado pode ser mudança de estado. Estado pode ser mudança de estado. Você está bonita. Qual que é o implícito dessa frase? Qual que é o implícito? Vamos aprender a ler, gente. Você está bonita. Ela não estava bonita antes? E bonita não é uma mudança de estado? Uhum. Portanto, está é um verbo de ligação quando indica estado ou mudança de estado. Na frase ele está em Brasília, não está indicando estado. Portanto, na frase ele está em Brasília, não há verbo de ligação. Não há verbo de ligação. Na frase o homem virou um cachorro, isso é de um poema do Drummond, viu? O homem virou um cachorro, qual que é o implícito? Que ele não era um cachorro. Portanto, ele teve uma mudança de estado. A frase é metafórica, óbvio. É um poema do Drummond, gente, que ele compara um homem a um cachorro, porque o homem está num beco revirando lata de lixo para pegar comida para comer. É um poema do Drummond que ele fala da realidade das grandes cidades do Brasil que sofreram um processo de urbanização e de desumanização. No poema dele, ele fala que a urbanização vem atrelada com desumanização e com egoísmo. Na frase, então, o homem virou um cachorro, já estou terminando, por favor. É uma mudança de estado. Na frase, o homem virou à direita, é uma ação. O cara virou, pô. Dúvida? Bom, vê se você concorda com tudo isso. Tudo isso. Tudo bem, gente? Aí, ó. Aí. Predicação verbal depende do contexto. Rubão, se você a partir de hoje me perguntar assim, o verbo X é VT, VI ou VL? O que eu vou responder sempre, gente? Depende da frase. A Natália está aí ainda? Ou a Natália caiu? Ou saiu, sei lá. Nath, tá por aí? Ela estava com um problema de telefone. Coitada, a gente está se falando no final de semana. Ela tá na aula. Oi? Eu acho Tá que sem ela... microfone. É, isso que eu Mas ia ela falar. está aí? Tá. Então, Acho que- eu conversei com a Nath ontem, gente, um monte de vezes sobre redação, e aí ela falou, Rubão, mas eu acho que minha redação está errada. E eu cheguei à conclusão que estava errada também. E a Nath está aí, ela pode falar. O que eu falei para ela? Entrega a redação errada mesmo. Vocês têm que treinar. Olha que coisa maravilhosa que a Natália fez. Ela acha que a redação estava errada. Ela precisa, por isso que uma atividade de redação não substitui a outra. A atividade da semana serve para uma coisa, a atividade simulada serve para outra. Essa semana vocês têm 2 redações. Então a Natália, fazendo a redação dela, o que ela achou? Eu acho que está errada. E eu estou chamando o testemunho dela, que se ela quiser falar, está aí. Eu falei, manda errada mesmo, Natália. Porque às vezes pode estar errada ou pode não estar. Aí quando o aluno me... É a mesma coisa, gente. Rubão, isso está errado? Eu respondi para a Natália todas as vezes assim. Natália, depende do contexto. Natália, depende do contexto. Pode estar certo, pode estar errado. É a mesma coisa aqui. Rubão, o verbo é VT, VI ou VL? O que eu vou responder sempre? Depende do contexto. Ô, gente, deixa eu ver se eu acho. Não sei onde está rápido. Bom, depois, na aula de amanhã eu mostro. Eu vou mostrar para vocês um dicionário que mostra se o verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação. Existe dicionário para isso. Por isso que o aluno ficar tentando fazer pergunta para verbo é uma coisa um tanto quanto discutível. Estamos prontos para começar a aula. Agora. Agora nós estamos prontos. A partir da aula de amanhã, eu vou indicar a tarefa. Tá? Tem tarefa um monte de predicação. Nós vamos começar a ver objeto. Só que, ó, nós vamos começar a ver, tá vendo? Eu fui pegar exemplo do dia a dia e nós vamos começar a ver um monte de coisa. Tudo bem, gente, que essa frase, oposição cobra anulação de eleições e CPI, tá aqui, ó. Nós vamos analisar a frase que cai em vestibular. Eu queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida.
porque senão eu vou parar a aula, porque já deu horário. Encaminho. Rubem, Oi. no chat a Bia está perguntando se você já explicou como diferenciar o VTD do VTDI. Pode Não, ser que ela Bia. tenha... Não. Por enquanto, o que a gente sabe, Bia? Que o TD e o TDI, os dois aceitam passiva. Como que eu diferencio um do outro? Vou chegar lá. Pode ficar tranquilo. Não expliquei. Mais alguma dúvida? Ô, Rubão, Oi? é o Felipe. Eu Fala, Felipe. ainda tô meio confuso com a questão lá do virou. Tipo, na minha cabeça ele, tipo, tá indicando uma transformação, não é? Transformação do quê, Felipe? Isso, transformação do quê? Do homem no cachorro. Tá, tudo bem. Mas apaga as palavras homem e cachorro. É uma transformação de ação ou uma transformação de estado? Ah, entendi já. Entendeu? Então, verbo ligação indica estado ou transformação de estado. Tá, beleza. Beleza? É porque na minha Uma cabeça, dúvida, tipo, a gente? transformação não deixava de ser uma ação, mas O quando quê? tá relacionado ao estado, então é de ligação, né? Isso. Beleza, Uma valeu. dúvida? Imagina. Não? Vou encerrar então. Beleza? Vocês viram os horários, teve bastante mudança de plantão, né? Bastante coisa nova. Fiquem espertos, tá bom? Ô, Rubão, Redação? então, é isso que a Isabela ia perguntar. Oi. Tem plantão de redação? Nós não conseguimos encaixar essa semana, Isa. Só pra gente, pra saber mesmo. Precisava encaixar história, precisava encaixar um monte de coisa. Eu tive que mexer muito, você viu? E tem muita aula extra essa semana, né? Tem aula da Juliana, tem aula do Júlio César. Aí eu não posso ficar segurando vocês 24 horas por dia na internet também. Tá bom? Relaxa, só pra gente saber, pra não perder. Não, eu já consigo te falar. A semana que vem, na atividade de redação, a gente vai analisar uma redação dessas que foram mandadas para o corretor da FUVEST. Nós vamos analisar uma redação que teve nota alta, sem expor o aluno, uma redação que teve nota intermediária e uma redação que teve nota baixa. E nós vamos, porque ontem não, sábado, a gente ficou com o Paulo um puta de um tempão, foi bem legal. Então, assim, nós vamos mostrar, ó, essa redação não conseguiu tirar nota por causa disso. É que o Paulo não pode marcar coisa no texto, porque senão dá problema para ele. Sim. Né? Então, a gente tem tudo marcado. Mas vai ser essa a próxima atividade. Tá bom, obrigada. Mais alguma coisa? Rubão, Gente. Oi, desculpa. é a Bia. A Oi, Bia. professora Juliana de História, ela já te enviou os slides dela, da aula passada? Ó, Bia, tudo que ela me enviou, eu subi. Ela me enviou um slide de quinta-feira de baixa idade média. Foi o último que ela enviou. Era alguma coisa. Eu até coloquei lá na sigla no AVA, BIM, alguma coisa em baixa idade média. Foi o último slide que ela me enviou. É esse assunto ou não? É que ela mandou esse assunto, só que estava incompleto. Aí ela ia falar Peraí, mais. quer ver? Peraí, vamos fazer o seguinte, Bia. Não, mas eu vou perguntar para ela, que ela falou para lembrar ela. O que vocês estão vendo aí, por curiosidade? Vocês estão Só vendo? Sua vocês. câmera. Eu? Peraí. Estão vendo aqui meu navegador agora? Sim. Estão vendo? Mas vocês estão vendo... Peraí. Vocês estão vendo... Caceta. Mas vocês estão vendo o Chrome? Pus a tela errada. Peraí. Deixa eu só pausar.